Shalom. Há um mandamento da circuncisão. E eu quero aqui acrescentar um entendimento sobre este mandamento, o que em hebraico é Brit Milá, ou aliança da circuncisão, onde se circuncida o órgão sexual masculino derramando sangue. Quando entendemos que o Eterno nada faz por acaso e que tudo o que faz revela e mostra algo lindo e maravilhoso, então a circuncisão não nos parece algo tão estranho, mas parte de uma revelação maravilhosa de aliança por parte do Eterno de Israel. Não de qualquer Deus, mas do Eterno de Israel, do Elohim, do Hashem, daquele que tem por nome o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Podemos ver algo fantástico na aliança da circuncisão. Pensemos algo sobre isso. Pensemos que para se fazer a circuncisão é necessário ficar nu, porque é feita a cisão no lugar mais íntimo do homem, ou seja, o seu órgão sexual. Então, para se fazer a cisão, é preciso a nudez, e isto nos mostra que é necessário se despir perante o Eterno para se ter aliança com Ele. É preciso se despir das vestes do velho homem. É preciso se despir das vestes do engano e do orgulho. E outro fato lindo é que as vestes foram acrescentadas no homem depois da queda da sua desobediência no Éden. Logo, antes da queda, em seu estado de obediência aos mandamentos do Eterno, o homem não usava vestes. Ele estava nu, estava em aliança com o Eterno. Portanto, a cobertura de vestes mostra a desobediência. E quando o Eterno estabelece aliança com Abraão acerca da circuncisão, creio que ele estava e está trazendo o homem novamente à nudez do Éden, a nudez necessária para se estar na aliança com ele. E assim, para se estar em aliança com o Eterno, é preciso voltar a estar nu e exposto. E da mesma forma, somente quem está mais próximo e for íntimo é que perceberá esta aliança. Porque essa aliança não está visível a todos, mas somente aos que estão mais próximos e íntimos. Assim, participando na mesma casa, sentando-se à mesa. Então, algo que somente aqueles que estão mais próximos de mim é que vão perceber a minha aliança com o Eterno. A circuncisão é para se estar pelas gerações. Isto é, a aliança com o Eterno deve estar entre a descendência, deve ser passada de geração a geração, porque a circuncisão é feita no canal de reprodução. Então a circuncisão, a Brit Milá, fala de intimidade, fala da descendência exposta para Elohim, fala da aliança, fala do ato que revela a nudez que havia no Éden, fala que é preciso se despir para se estar em aliança com o Eterno. E é extremamente normal entre as congregações protestantes ou cristãs o pensamento da exclusão do ato físico da circuncisão. E isto é normal porque se acredita que a lei do Eterno não é mais válida. É certo que a Torá deve ser examinada e estudada porque realmente há leis e estatutos circunstanciais que foram válidos somente para a travessia do povo no deserto. Mas para isso cabe um examinar. Mas será que este é o caso da circuncisão? E é óbvio que, na maioria das vezes, ou melhor, sempre, buscamos distorcer ou moldar algo de acordo com o nosso próprio desejo. Por exemplo, não é nada agradável fazer uma circuncisão, pois é um ato cirúrgico e ninguém gosta disso. E claro que se houver a possibilidade do pensamento de que a circuncisão não é mais preciso, certamente eu vou buscar este entendimento. E isso quase que de forma automática. Se uma lei vai contra o meu desejo ou contra o meu querer, eu vou tentar bular esta lei. Eu vou tentar achar brechas, ou vou achar uma falha nela a meu favor. Então será que a circuncisão é circunstancial? Será que é somente para os israelitas naturais? Será que não cabe mais aos não naturais de Israel? Bom, em um ponto base é que os gentios, os não naturais de Israel, deixam de ser gentios quando entram na comunidade de Israel, de acordo com Efésios, de acordo com a declaração de Paulo por meio do Espírito em Efésios 2:11, e assim passam a participar da mesma Constituição, ou seja, dos mesmos direitos e deveres, da mesma Torá, da mesma Constituição.
Partimos então do ponto compreendendo que a circuncisão na carne deve evidenciar a circuncisão do coração. Deuteronômio 10:16 nos diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 36: o Senhor teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Elohim de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então a circuncisão do coração nos revela um coração exposto para o Eterno, um comprometimento da vida e da descendência, da aliança, uma observância dos preceitos e mandamentos e ordenanças e estatutos do Eterno, de acordo com Romanos 2:29, mas vamos ver mais à frente sobre isso. Bom, então vimos até aqui que o gentil deixa de ser gentil quando entra, por meio de Yeshua, na comunidade de Israel e passa a ser participante da mesma aliança, da mesma Torá, da mesma Constituição, dos mesmos deveres, das mesmas leis, dos mesmos preceitos. E que o principal é a circuncisão do coração. E a circuncisão da carne evidencia essa circuncisão. As duas andam juntas. Pois bem, então vemos que o princípio da aliança dada em Abraão, em Gênesis 17:11-14, e depois colocada na lei de Moisés, em Levíticos 12:3, se referia à semente de Abraão e todos os escravos e estrangeiros que estivessem à sua casa, não somente a descendência de sangue. Então Gênesis 17:11-14 nos diz assim: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E para quem está certo que o Eterno não mente e não muda, somente estes versos fica claro que a aliança da circuncisão é perpétua, e além dos naturais descendentes de Abraão, também é para os estrangeiros e todos os que estão na casa de Abraão, ou seja, é válida para todo aquele que entra na casa ou aliança do Eterno com Abraão, nosso patriarca Abraão. E vemos que posteriormente nas Escrituras todos os que quisessem viver dentro da comunidade de Israel deveriam sim se circuncidar, e estes eram chamados de prosélitos, e esta circuncisão era feita para declarar que eles estavam de acordo e se submeteriam à aliança feita a Abraão. E é importante entendermos que o patriarca Abraão foi chamado antes de receber o sinal da circuncisão. Romanos 4, 9, 12 nos declara assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, de todos os que são fiéis, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, primeiro vem o chamado, e segundo a circuncisão, mas no chamado a circuncisão. Provavelmente Paulo, mais uma vez, nesta carta, estivesse debatendo com aqueles que pregavam e ensinavam que as promessas cabiam somente aos circuncisos judeus, o qual é o grupo da circuncisão que assim ensinava. Mas Paulo, Shaul, procura mostrar que Abraão foi chamado pelo Eterno ainda incircunciso e depois, pela sua justiça, recebeu o sinal da circuncisão. Repare que Paulo não remove a circuncisão,
até porque ele não tem poder para revogar o que o Eterno disse pelo seu poder. Mas enfim, a aliança feita em Abraão está acessível a todos. Porém, isto não exclui a circuncisão. E precisamos compreender que a circuncisão não é para chamado, mas no chamado há circuncisão. Como assim vemos então em Abraão. Primeiro se é chamado e em segundo circuncidado. Abraão não foi circuncidado e depois chamado, mas ao contrário. E a circuncisão em Yeshua? Como fica a situação depois que Yeshua vem em carne? Será que aqueles que se achegam à comunidade de Israel pelo sangue de Yeshua precisam se circuncidar também? E Paulo escreve algumas vezes sobre este assunto, e vejamos alguns de seus escritos. 1 Coríntios 7, 18 a 20. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Elohim. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Nestes versos vemos que Paulo, Shaul, aconselha a cada um permanecer como foi chamado, ou seja, se foi circunciso como um judeu, que assim permaneça, como um judeu na carne. Mas se não foi chamado assim, então permaneça como um não-judeu na carne. Isto é, não se circuncide. É importante entendermos que Paulo não está anulando o mandamento do Senhor. Ele está se dirigindo a uma congregação específica, trazendo uma halahá para aquela situação específica daquela comunidade. Se compreendermos o contexto, Paulo está dizendo em relação ao presente, ou seja, no momento deveria haver uma preocupação em guardar os mandamentos do Senhor e não em ser judeu, ou seja, se circuncidar para se tornar judeu. E isto não quer dizer que mais tarde, com o entendimento, não se circuncidasse. E é importante aqui percebemos algo, que Paulo não está falando de uma circuncisão ou incircuncisão física na carne, porque não se pode desfazer a circuncisão. E Paulo fala assim: aquele que foi chamado circunciso não desfaça a circuncisão. Mas será que ele está falando a circuncisão realmente física na carne? Porque a circuncisão não se pode ser desfeita. Bom, então tudo indica que ele está falando de uma circuncisão no sentido de ser judeu ou não. No livro de Gálatas há discussões a este respeito também. Entenderemos melhor estas discussões se olharmos para o contexto de Gálatas. Primeiro, Paulo, Shaul, fala a respeito daqueles que se deixam se circuncidar. E isto mostra que não eram judeus, mas sim gentios, não naturais de Israel. Porque um judeu não se deixa circuncidar, pois isto é feito no 8º dia de vida. Ele não tem a opção de deixar ou não deixar ser circuncidado. E estes a quem Paulo Shaul se dirige eram pessoas adultas, que foram induzidas por legalistas, os da circuncisão, que tinham o pensamento de que era necessário se tornar judeu na carne para ser salvo, e assim se gloriavam nisso. E estes eram do grupo chamado os da circuncisão, um grupo que pregava que a circuncisão deveria ser feita de acordo com um ritual específico para ter validade e assim para obtenção de salvação. Seria mais ou menos a posição daqueles que hoje pregam o batismo para a salvação. E vejamos que no livro de Atos, esse grupo repreende Pedro, Kefas, por entrar em casa de um incircunciso, o que para o grupo da circuncisão era inaceitável. A convivência e relacionamento deveria ser somente com os circuncidados. Atos 11, 2, 3, então vemos essa ação do grupo da circuncisão acerca de Pedro. Quando Pedro, Kefas, subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. E uma outra coisa que podemos notar também é que Paulo, no final do livro aos Gálatas, diz o seguinte: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, estes vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa do madeiro
do Messias, do ungido, porque nem ainda estes mesmos que se circuncidam guardam a lei, guardam a Torá, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na carne. Gálatas 6, 12, verso 3. Portanto, uma das causas que estava ocorrendo essas circuncisões era por causa das perseguições que estavam tendo. Os judeus perseguiam os nazarenos e havia aquele que, para não ser perseguido, acabava se circuncidando por razões erradas, se tornando judeu na carne, e desta forma estavam negando o madeiro de Yeshua, do Messias, do Mashiach. Então estava havendo uma perseguição devido a uma lei romana que permitia somente algumas manifestações religiosas, como o judaísmo tradicional e os cultos romanos. E logo aqueles que aceitavam o Messias estavam fora do judaísmo tradicional, porque aceitavam o Messias, e também fora do cristianismo, e assim perseguidos por judeus tradicionais e por romanos também. E dentro deste contexto, alguns se circuncidavam com a motivação de não serem perseguidos, porque assim seriam considerados do judaísmo tradicional. E nessas condições é que Paulo declara, em Gálatas 5, 2 e 4. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, pela razão errada, que está obrigado a guardar toda a lei. Do Messias vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. É importante entendermos a palavra traduzida como obrigado no verso 3. Esta palavra no grego é ophileites, que significa culpado, devedor, alguém que deve uma obrigação moral. Portanto, Paulo, Shaul, está dizendo que quem se deixa circuncidar pelo motivo errado se torna culpado e devedor diante da Torá. Este tem uma obrigação moral em cumprir toda a Torá. E isso é muito diferente do pensamento que a maioria tem a respeito das palavras proferidas por Paulo neste verso. Como se ele não fosse a favor de alguém cumprir a Torá, a lei do Eterno. E Paulo ainda diz que prega a circuncisão, mas dentro da motivação correta, e não como a persuasão de um grupo legalista praticante das obras da lei. Gálatas 5, verso 11 e 12, diz assim: Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz, do madeiro. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E Paulo, em certa ocasião, circuncida Timóteo, Atos 16, 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E desta forma, podemos notar que Paulo não prega contra a circuncisão, mas fala de uma circuncisão feita por motivos errados, como já vimos. Paulo também adverte que nem a circuncisão ou incircuncisão tem valor em Yeshua, ou seja, não é o ser judeu ou não o ser judeu, mas sim o que importa é ser uma nova criatura, uma criatura restaurada, regenerada. Ele está estabelecendo um nível de importância. Não adianta se circuncidar e tornar-se um judeu circunciso e não ser uma criação restaurada. E da mesma maneira, não adianta permanecer incircunciso e não ser uma criação restaurada. Uma nova criatura, uma criatura regenerada. Gálatas 5:6, Gálatas 5:11 e 6:15. Então nos diz assim: Porque em Cristo Yeshua nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo do Messias. Porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, se não for nova criatura. Seguimos com o texto de Paulo aos Romanos. Romanos 2, 25 a 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei.
Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Elohim. Paulo, neste texto, está puxando a orelha dos judeus, porque eles diziam que tinham aliança com Elohim, por causa da circuncisão na carne. Porém, Shaul fala que a circuncisão na carne é válida se a lei foi guardada. Caso contrário, a circuncisão torna-se incircuncisão. E isto é o que estava ocorrendo com os judeus. Eles estavam agindo como incircuncisos, não tendo aliança com o Eterno, quebrando o contrato. Então Paulo esclarece que a guarda dos preceitos do Eterno, da Torá, faz com que a circuncisão realmente tenha valor. E seguindo esta lógica, Paulo também diz que pelo Espírito do Eterno, que aqueles que são incircuncisos na carne tornam-se circuncisos no coração ao guardarem a lei do Senhor. Estes entram na aliança através do sangue de Yeshua, da aliança restaurada. Mas é importante termos em mente que Paulo de maneira alguma está desfazendo a circuncisão na carne. Ele apenas está trazendo o verdadeiro sentido. Até porque no capítulo 3, no verso 1, ele segue fazendo uma pergunta. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele então responde de uma maneira bem positiva. Muita, em toda maneira. Porque primeiramente as palavras do Eterno, de Elohim, lhes foram confiadas. Portanto, é claro que Paulo diz que há muita vantagem em ser judeu e circuncidado, porque ao povo judeu foi confiada as palavras do Eterno. Então podemos notar que a circuncisão permanece após a vinda de Yeshua, não é anulada, assim como nenhuma lei ou mandamento. O princípio da circuncisão permanece sendo a circuncisão do coração, porém a circuncisão na carne para os naturais de Israel e os não naturais não é anulada. Ainda que Paulo fale acerca dos não naturais, cuja a incircuncisão na carne torna-se circuncisão ao se cumprir os preceitos do Senhor, mas a importância, como vimos, é o cumprimento dos mandamentos do Eterno e não fazer a circuncisão para se ostentar na carne, se achando um judeu. Outra coisa que podemos observar, e algo bem interessante por sinal, é que o que está escrito em Efésios 2,13, onde nos diz assim: mas agora, no Messias e Yeshua, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias. Então fica claro que os gentios no Messias são enxertados na comunidade de Israel e tornam-se participantes das alianças, da esperança e do Eterno de Israel. A palavra usada aqui no grego para aproximados é egos, que tem o sentido de um aperto como de um abraço. E também essa expressão vir para perto era usada pelos rabinos como equivalente a tornar-se um prosélito, e como já vimos, prosélito fala de circuncisão, de circuncidado. Sendo assim, o sangue de Yeshua faz o não natural de Israel um prosélito, ou em outras palavras, faz um circuncidado, um circunciso, onde assim pode participar da mesma cidadania de Israel e entrar na mesma aliança feita a Abraão. E creio que isto se relaciona com a circuncisão do Messias que Paulo fala em Colossenses 2,11, que diz que os colossenses estão circuncidados em Yeshua, e não por uma tradição de homens. Pois nos versos seguintes Paulo fala de não se deixar ser levado por tradições de homens e rudimentos do mundo. Irmãos falam de obras, ou seja, a circuncisão não deve ser feita por obras da carne, para se gloriar na carne, ou na carnalidade. Essa expressão carne também traz o sentido de carnalidade. Quando Paulo usa carne, dependendo do contexto,
traz o sentido de carnalidade. Portanto, aqui ele diz de um gloriar-se na carnalidade, aquilo que tem origem na carne. E não está dizendo que não se deve ser feita na carne. Então, Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos no despojamento do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, do Messias, do Mashiach, do ungido. Com base nisto, creio que a circuncisão na carne para os naturais e não naturais não é anulada e não é necessária para entrar na comunidade de Israel, segundo Efésios 2:13. A lei da circuncisão para entrar na comunidade de Israel é transferida para a lei do enxerto. A circuncisão do coração não anula a circuncisão da carne, as duas andam juntas. Porém, se a circuncisão na carne não for acompanhada de uma obediência aos preceitos da lei do Eterno, como vimos em Romanos 2:25-29, se torna em incircuncisão, ou seja, sem aliança. Mas eu quero deixar claro e deixar uma observação que se alguém é orientado pelo Eterno a cumprir o mandamento da circuncisão, assim faça com a intenção correta, com entendimento, consciência e estando em Yeshua. E não para se gloriar na carne, como está escrito, mas sim para se conectar com a aliança ou o propósito do Eterno. Então, uma síntese sobre a circuncisão. Não é preciso para entrar e fazer parte de Israel. O sangue de Yeshua faz o prosélito, habilita para entrar em Israel, no povo do Eterno. Mas depois do não natural de Israel estar e fazer parte de Israel, adquire os direitos e deveres, inclusive a circuncisão. Outro ponto é que primeiro vem o chamado, segundo a circuncisão. Não é anulada para os israelitas naturais e nem para os gentios, os não naturais. Agora cada um anda e caminha de acordo com o entendimento que tem. Quem tem ouvidos para ouvir e entender, que assim entenda. Shalom.